Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou na Polônia, no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Eu tinha uma proposta de vídeo diferente para o que eu ia falar aqui, estando em Auschwitz, mas pelo fato de ter visitado aquele lugar, algumas coisas mudaram na minha percepção, e esse era o objetivo de ter vindo aqui para a Polônia e para o campo de concentração. Era experienciar de uma forma mais intensa o que esse lugar ele representa no final das contas e qual o aprendizado que a gente consegue tirar dessa atrocidade que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Bem, o museu de Auschwitz está aqui do meu lado. Eu estou num parque que é ao lado aqui do campo. Eu já visitei o campo de concentração há 2 dias atrás e não estava nevando. Como vocês podem ver, há neve por todos os lados aqui. Mas no dia em que eu fui visitar Auschwitz, não havia neve. Então eu vou deixar algumas filmagens que eu fiz durante o vídeo para que vocês consigam mais ou menos compreender como que foi aquela experiência. Primero, para facilitar el conteo de las funciones anteriores, serían todos los días de disponibilidad, marcando que les trabajo. No es que retomar lo que está tocando. Muita gente, quando foi ao campo de concentração, pelo menos as pessoas com quem eu conversei, me falaram que o lugar tinha uma sensação muito pesada, né? Um ambiente muito carregado, né? Eu não vou dizer que não existe isso, porque o lugar ainda permanece com sentimentos e memórias muito tristes do que aconteceu. Mas a sensação que eu tive foi uma sensação de culpa. Não foi uma sensação muito de negatividade, de morte, cheiro de morte, mas sim um peso de culpa. E esse peso, conforme eu fui gravando os vídeos e tirando algumas fotos, na minha cara dava para você ver a sensação do peso, não é? Era uma coisa que, conforme você caminhava e via os pavilhões, né, o pavilhão, que são chamados blocos, na verdade, bloco 6, principalmente o bloco 11, que é onde as pessoas eram levadas e exterminadas, não é? Você acaba visitando aonde os prisioneiros eram levados, né, para baixo, no porão, e como que eram as celas deles. Cara, aquilo dava um peso, porque é como se você estivesse participando do que aconteceu mentalmente, não é? E, cara, é uma sensação muito maluca, não é? É uma estranheza muito grande. Pra mim, essa foi a minha sensação. Não foi sentimento de morte, essas coisas, né, que eu vi. Foi uma coisa mais de culpa, não é? Senti um peso, algo carregado. Of course, originals, no
Durante a visita do museu, nós podemos ir em 2 campos, não é? Auschwitz I e Auschwitz II, se não me engano. A visita ela começa primeiramente aqui, não é? No primeiro museu, que é isso daqui, e pegamos então um autocarro, né? um ônibus, e vamos até o número 2, que o número 2 é o campo realmente maior, aonde você tem ali os locais, né? onde os prisioneiros dormiam e trabalhavam, e aonde existiam, né, as 2 câmeras de gases que matavam então, né, os judeus. Foram destruídos, não é? O único que sobrou está nesse museu desse lado, e foi o primeiro a ser construído. E mesmo ao lado dessa câmara de gás foi o local onde foi executado o comandante de Auschwitz, mesmo ao lado da câmara. E ali existe o palanque onde ele foi enforcado. O que eu poderia dizer a respeito da minha experiência em Auschwitz, o que mais me deixou surpreso, né, podemos dizer dessa forma, que mais me impactou, foi a forma como aquilo foi estruturado simplesmente para você executar pessoas, seres humanos. Conforme você anda pelo local, você conhece a estrutura do local, você percebe como tem uma riqueza de detalhes tão precisos, tão bem construídos, para puramente matar pessoas. Isso para mim foi o que mais me deixou indignado, não é? As portas, as celas, as ruas, os locais, os arames, né? O cerco. E depois, quando você passa para o segundo campo, né, você conhece os locais onde eles dormiam, não é? As camas completamente de madeira, não é? Duras, as paredes cimentadas, o chão feito de pedras. Cara, é uma coisa muito maluca você estar numa... É praticamente uma fábrica, uma empresa de matar pessoas, né? As pessoas pensaram anos, meses para construir um negócio desse. Isso para mim foi o que mais me impactou. E eu acho que também o que me fez sentir, isso já é algo pessoal, foi lembranças que eu tive de quando eu fui pro exército, não é? Quando eu entrei no exército. Você, quando entra no exército, você passa por uma fase de inferno, não é? E aquela sensação aquela agonia de você estar preso em um lugar sofrendo meses, né? E quando eu digo sofrimento, você estar não é desafio, é diferente, né? Você está sendo desafiado, você está se vencendo, e você está num local onde você está sendo reprimido. E eu tive um pouco dessa repreensão, né? Eu fui um pouco reprimido, acho que todo mundo, né, não foi só eu, da recruta, porque a forma como é dada algumas recrutas também, na minha opinião, muita coisa que não agrega no ensinamento de um militar. Não é? Tem coisas ali que são muito mais para você judiar do mental da pessoa. Então, assim, eu não tô falando mal do exército nem nada, isso é só um ponto de vista pessoal pelo que eu passei. E a minha experiência, eu tenho o direito de falar isso também. A forma como eu penso a respeito dessas coisas. Não é se é certo ou errado, é apenas a minha visão. E quando eu estive em Auschwitz, eu tive um pouco dessas lembranças, embora não tenha comparação com o que aconteceu em Auschwitz. Foi uma coisa muito mais intensa e perversa do que aconteceu, claro. Mas me fez recordar um pouco disso, né? E as histórias que você vai vendo do local, as imagens, cara, é muito triste, cara. É uma tristeza que você sente ali. Pelo menos eu não senti ódio nem nada, mas é muito estranho, é muito estranho. É uma coisa que acho que cada um, quando vier, vai ter essa sensação.
Bem, esse vídeo foi um vídeo mais para dizer e mostrar a experiência que eu tive aqui na Polônia. Um lugar em si aqui, ele carrega uma história muito triste, não é? Embora as pessoas aqui, pelo menos eu percebo isso, que elas superaram isso, elas conseguem tocar a vida delas, não é? Da forma e da cultura deles. Então fica aí o aprendizado, não é? Do que o ser humano ele é capaz de fazer durante guerras, não é? Até que ponto o ser humano ele é capaz de trabalhar, raciocinar para poder prejudicar o próximo. O que precisa ser evitado é essa forma de atrocidades, né? Limitar essas coisas, impedir que nós possamos fazer mais destruição, né? E pensar mais, refletir mais, como eu estou fazendo aqui agora, acredito eu, e como muitas pessoas vêm aqui quando conhecem e visitam Auschwitz. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para você, e se você curtiu, deixa aí um like, compartilha com as pessoas que você acha que precisa ouvir ou ver esse vídeo, e me deixe mais ideias e opiniões para os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.